A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, estamos hoje aqui com a lição de número 9, lição que tem como título Gog e Magog, um dia de juízo. Bem, antes de adentrarmos no tema da lição, gostaríamos de alinhar alguns conceitos aqui para que possamos ter um melhor aproveitamento daquilo que vamos conversar. Tudo que é relacionado a acontecimentos que virão no futuro, o estudo de tudo isso dá-se na escatologia, que nada mais é do que a doutrina das coisas que vão acontecer nos fins dos tempos. Nós, assembleanos, somos dispensacionalistas, pré-milenistas. O que quer dizer tudo isso? Que nós acreditamos que a segunda vinda de Cristo, ela virá de acontecimentos no nosso mundo físico, ou seja, o mundo em que nós vivemos, acontecerão fatos que indicarão a vinda do Senhor. Cabe falar que há outras doutrinas teológicas que acreditam que tudo que está descrito em termos que seriam escatológicos são figurados, que já aconteceram, e que isso não viria a acontecer no mundo físico. Bem, é importante também nós tentarmos aqui harmonizar as coisas, porque às vezes a gente vê muitos irmãos, que eu já participei de algumas situações, onde as pessoas afirmam e têm a sua posição como uma verdade absoluta. Na escatologia, nós tentamos, é como um quebra-cabeça, você vai montando as peças para que você tenha a pista daquilo que possivelmente irá acontecer. Mas não tem como cravar. Por exemplo, a data que Jesus retornará, a segunda vinda. Não conseguimos cravar, não tem como fazermos isso. Mas o que a gente pode entender? Que as palavras, as Santas Escrituras, o próprio Cristo, deixou algumas pistas para que nós pudéssemos ter o discernimento da proximidade da sua vinda. Um exemplo claro é o amor esfriar. As várias contendas que acontecerão entre pais e filhos, o amor se esfriando, o espírito do anticristo reinando. Então, tudo isso são sinais de que demonstrarão a vinda do Senhor. Mas podemos afirmar a data? Não. A mesma forma, como nós vamos tratar hoje um tema escatológico, Gog e Magog, é importante também termos esse discernimento. Não temos como cravar de quem e de onde virá, mas podemos sinalizar algumas pistas e ficarmos atentos a fatos e acontecimentos que virão. A palavra Gog vem do rei Gizes, da região da Anatólia, que hoje seria a Turquia asiática. E da palavra Gog, ela vem de cabeça. E tudo isso são termos que nos vão indicar as Santas Escrituras, que virá de um reino, que virá de uma cabeça, alguém que está sobre governo, está acima, e virá e com outros povos, ou o que nós podemos entender, que haverão outras nações que se unirão a esse cabeça, liderado por ele para invadir Israel. E quando acontecerá isso? Isso acontecerá depois da restauração de Israel, mas antes da grande tribulação. Alguns autores até afirmam que pode acontecer durante, mas bem no início. Mas há uma maior corrente que afirma que seria antes da grande tribulação. Bem, são povos, a única certeza que nós temos com relação a Gog de Magog é que são povos do norte de Israel. Essa é a única certeza que temos. Agora, do norte de Israel, temos muitos povos. Inclusive na África, na Ásia
e na Europa, hoje, né, o continente europeu. Então, são povos que virão da Banda do Norte e se unirão a outros grupos, provavelmente ao norte da África, e virão ao encontro de Israel. Magog seria o descendente de Jafé, o filho mais velho de Noé. Flávio Joséfo, o historiador, né, do início lá da era, identifica Magog como os povos citas, povos bárbaros, que eram de etnias nômades que viviam próximas ao Mar Negro e ao Mar Cáspio. Abro um outro parênteses aqui. É importante nós entendermos que cada interpretação carrega também a sua era, o seu tempo. E o contexto do que estamos vivendo. Mais à frente nós vamos delinear, no contexto atual, quem seria apontado hoje, de onde viria. Meseque e Tubal são povos do Cáucaso, que são hoje a Geórgia, a Armênia e o Azerbaijão, nações da antiga União Soviética. E aí é interessante guardarmos esse conceito, porque hoje, né, há um entendimento sobre essa região. Virão do norte de Israel, como eu falei, formarão uma união de povos que seriam formados pelos persas, hoje o Irã, os etíopes e os da região de Putin, onde fica hoje a Líbia. Então seriam povos nômades bárbaros dessa região que viriam para invadir Israel. O contexto escatológico, aí nós demos o contexto histórico, né, passado, de onde viriam esses povos. Só que hoje a geografia daquele lugar, ela assumiu uma outra geopolítica, ela está num outro plano. Então, no contexto escatológico, ou seja, aquilo que nós estamos daqui para frente, para o futuro, surgiu a Rússia como a região apontada por muitos estudiosos da escatologia, como sendo a região de onde viria esse cabeça, Gog e Magog, de Magog, né? Daquela região. A Rússia, como Gog, né, na terra de Magog, seria esse futuro inimigo de Israel. Outro detalhe importante também, que a gente precisa frisar, porque precisamos falar sobre isso, porque você, professor, que vai dar uma aula, é interessante que você se municie de fatos históricos e da atualidade. Mas é interessante pontuar, aí vai a minha opinião, de que nada do que estamos estudando nesse contexto escatológico é uma certeza absoluta. São indícios, são apontamentos, mas não podemos cravar com certeza. Por quê? Porque são fatos que ainda irão acontecer. Indícios temos, mas não temos como cravar como certeza absoluta. O nome, da onde veio, da onde surgiu a Rússia? Por quê? Porque o nome em hebraico, né, para chefe, para cabeça, que seria Gog, seria o Rosh, cabeça, chefe, é o pico do monte, da parte superior. E Rosh, na pronúncia, se equivale à Rússia. Meseque, com Moscou, e Tógamo, como Talbosk, cidade também russa. Essa é uma interpretação vinda do século XIX por Gesenius, né, que era um lexo hebraico e de um famoso orientalista alemão. Esse orientalista, ele buscou na palavra e dentro da lexíade dessas palavras, ele chegou ao contexto que seria a Rússia. Bem, como eu frisei há pouco, não podemos cravar, com certeza. Mas a Rússia está nesse contexto ao norte de Israel. Isso é um fato. Então, ela entra nessa possibilidade. Mas já foi a queda
do Muro de Berlim, já sinalizou sobre isso. Agora nós temos a invasão da Ucrânia, acendeu novamente esse debate. Então veja bem que, de acordo com o tempo, a referência e a tônica, ela muda, né? O que lá no final da Guerra Fria, no início da Guerra Fria, ganhou uma grande proporção, principalmente porque nós temos muita influência de teólogos estadunidenses. E aí é importante abrir um outro parênteses aqui, né? Vivíamos um mundo binário na Guerra Fria, né? De um lado, o bloco que estava os Estados Unidos, né? Representando o bloco capitalista, e do outro lado, o bloco da União Soviética, né? O antigo bloco comunista. E que é uma palavra que está muito em voga hoje, né? Mas é interessante a gente entender que o comunismo caiu, né? A queda do Muro de Berlim, simbolicamente, foi a derrubada da União Soviética, né? A queda desse muro, ela representou ali o fim da antiga União Soviética, e aí dando início à perestroika. E hoje nós temos a nação da Rússia, que é regida por um autocrata, Vladimir Putin, que tenta restaurar esse território, e daí é onde ele invadiu a Ucrânia, tentando recuperar uma parte desse antigo território da União Soviética. Enfim, é um outro tema. Ali está configurado mais de 500 anos de história, então demandaríamos mais um tempo para refletirmos sobre esse assunto. Mas o que eu quero colocar aqui, e é importante frisar, é que a Rússia, ela novamente agora, no ano de 2022, ela ganhou um novo contexto. Em 2014, a Rússia anexou a Crimeia, também um território da Ucrânia. E agora, novamente, ela faz uma outra ofensiva tentando recuperar parte do território da Ucrânia. E tudo isso acende novamente o debate de que haveria um fortalecimento de Gog, que seria a Rússia, e ela teria domínio sobre outros povos, e povos esses que se uniriam para atacar Israel na restauração. Outro detalhe também que podemos frisar é que Gog, que é um líder da terra de Magog, ele dominará vários povos e vai liderar esse ataque, como eu estava falando. E a palavra, né, que identifica Magog é um dos filhos de Jafé, filho mais velho de Noé. Então, descendente de Noé, que identifica Magog. E Gog, da terra de Magog, se uniria a outros povos e invadiria a Israel assim que o reino fosse, que Israel tivesse a restauração de Israel. Bem, você, professor, como bem nós já pontuamos aqui, precisa enriquecer a sua aula. E você que está me assistindo, que está meditando nessa lição de número 9, a qual nós estamos dialogando neste momento, lição essa, né, do dia 27 de novembro, do mês de novembro do ano 2022, é interessante que você possa olhar à sua volta, olhar o que está acontecendo no mundo. Claro, tudo isso serão pistas desse quebra-cabeça escatológico, mas não se preocupe, não se preocupe. O mais importante do que o contexto histórico e dos acontecimentos à nossa volta é que tenhamos em nosso coração a chama acesa do Evangelho, porque a igreja, independente da teoria escatológica ou não, independente da teologia, o importante para a igreja é que Cristo é o mediador, Cristo é o nosso Redentor, Cristo é o nosso Salvador. Então, não é motivo para entrarmos em pânico. Olha, a Rússia vai invadir, então Israel é o relógio de Deus. E aí as pessoas ficam tentando procurar. Calma, se tranquilize. O importante é que você tenha
no contexto do seu coração a palavra avivada e sabendo que os acontecimentos só corroboram que as Santas Escrituras, a palavra de Deus, ela está se cumprindo, está se dando o seu tempo e está se cumprindo a palavra de Deus. Que você seja abençoado e que tenhamos aí uma ótima referência da nossa escola, mas que você possa usufruir dos acontecimentos ao nosso derredor, mas sempre tendo um alvo Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que Deus os abençoe. Amém.